Continuando o nosso estudo de história, hoje na página 69 nós vamos falar sobre tropeiros abastecem o interior do Brasil. Então essas expedições, que foram as bandeiras realizadas pelos bandeirantes, geraram ao longo do tempo um comércio interno em razão da necessidade de abastecer as vilas e cidades que nasciam no interior do território. Algumas das estradas e rodovias atuais também tem origem nessas expedições. Então, o começo do comércio interno, o início das vilas que originaram as cidades, as estradas e as rodovias, se deram, então, graças a essas expedições. E no século XVIII, a descoberta de ouro trouxe muitas mudanças para a colônia de Portugal, que no caso é o Brasil. Só no ano de 1711, 3 novas vilas foram criadas na região das Minas, então onde hoje é o estado de Minas Gerais, Então, Vila Rica de Sabará, Ribeirão do Carmo, que é a atual cidade de Mariana, e Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto. Continuando aqui na página 70, a gente vai falar aqui no próximo parágrafo que os tropeiros foram responsáveis pelo abastecimento de todo o mercado do interior do Brasil. Eles viviam de tropear, ou seja, de comprar e vender diferentes tipos de produto, que eram transportados por comboios de mulas, conhecidos como tropas. Então, quando nós falamos comboio, é o conjunto de pessoas, veículos ou animais de carga que se desloca organizadamente. No caso, os carros de boi, charretes, que faziam, o transporte. Na lista dos produtos mais comercializados estavam sal, carne, armas, escravizados, eram comercializados também, infelizmente, vestimentas, calçados, animais, tabaco e cachaça. Instrumentos de trabalho utilizados na mineração e nos engenhos também eram comercializados. Os instrumentos de trabalho, a ferramenta para o escravizado trabalhar ou para o homem do campo trabalhar. Em suas viagens, os tropeiros percorriam o interior do Brasil, interligando lugares isolados. Em razão desses trajetos, nasceram os pousos dos tropeiros e um movimentado comércio que deram origem a diversas cidades no interior do Brasil. Então, a questão do pouso, por exemplo, aqui em Goiatuba, surgiu a partir do pouso das bananeiras, onde as pessoas passavam por aqui para descansar em decorrência dessas viagens, que os tropeiros percorriam, e passavam por aqui. Então, nossa cidade começou tendo o nome de Pouso das Bananeiras, naquele local ali onde é hoje a Praça João Leite, lá no início da cidade. Então, a nossa cidade se originou a partir daqui, dessa movimentação, das viagens em que os tropeiros percorriam o interior do Brasil, das viagens, que os bandeirantes organizavam em forma das bandeiras. Leia o texto a seguir sobre a importância do trabalho dessas pessoas na época. Então, sertanejos, guascas, que são as pessoas criadas no campo, e tropeiros estiveram por trás do funcionamento de engenhos de açúcar, do desenvolvimento das atividades mineiras e do abastecimento do interior do Brasil. A circulação interna da colônia, assim como o transporte de produtos e bens, só podiam ser feitos em lombo de mula. A dívida do sertão em relação ao tropeiro estendeu-se até a chegada do trem na segunda metade do século XIX. É um texto de Mari Del Priori e Renato Venâncio, Uma Breve História do Brasil. E aqui se encontra a imagem, gente, a entrada de São Paulo pelo caminho do Rio de Janeiro, Convento das Carmelitas. Então, é uma obra do Jean-Baptiste Debré. Então, aqui a gente já vê, a formação das estradas, a movimentação dos comboios, tudo carregado pelas mulas, certo? Então, é uma aquarela sobre
O papel, ela mede 10,8 centímetros por 21,9. Para terminar aqui na página 71, entre setembro e outubro, os tropeiros partiam de áreas ao sul do Brasil e chegavam a Sorocaba, no atual estado de São Paulo, entre janeiro e março, no ano seguinte. No século XVIII, a cidade abrigava a mais importante feira de mulas. Ao parar para descansar, os tropeiros descarregavam os animais, acendiam a fogueira e preparavam alimentos como feijão com carne seca, angu de milho e café bem quente. Ainda hoje, pratos semelhantes ou iguais a esses fazem parte da alimentação de muitos brasileiros. O famoso feijão tropeiro, né, se originou a partir daqui, dessas viagens, dessas paradas para descanso, né, o momento da alimentação. Observe a gravura e responda. Então, é a imagem do repouso de uma caravana. É a obra do João Moritriz Rugendas, do século XIX. A técnica usada é a litografia colorida à mão. Ela mede 51,3 centímetros por 35,5 centímetros. A gente vai observar a imagem e nós vamos responder o seguinte, dá para responder aqui no próprio livro. Descreva as instalações do pouso da tropa representado nessa gravura. Você pode responder a questão A aqui nesse espaço aqui, você pode colocar a letra A e responder aqui, ó, fazer as linhas. Então, que espaço é esse? Como que ele é construído, né? Ele é muito simples, construído, com telhado de que forma, como que é a estrutura desse local. Só isso que vocês vão falar. E na questão B, as pessoas representadas por Rugendas estão fazendo o quê, né? O que as pessoas representadas por Rugendas estão fazendo? Então, vocês vão observar que existem pessoas descansando. Quem são esses homens que estão descansando? E vocês vão observar quem são essas pessoas que estão trabalhando enquanto esses homens descansam. É isso que vocês vão falar na questão B. Tá? E tem o texto aqui falando da comida de tropeiro. Quando falamos em comida típica brasileira, em que você pensa? O tradicional feijão, arroz e a carne seca. Ou quem sabe o café, a farinha de milho, a mandioca e o torresmo, esses pratos típicos e muito apreciados em todo o Brasil, nasceram da cozinha rústica dos tropeiros. Como eles viviam se deslocando, tinham que improvisar e adotar comidas práticas e bem nutritivas, ou seja, que fornecessem calorias suficientes para aguentar a jornada. Por meio da comida, podemos aprender muito sobre a cultura de um povo. E aqui na nossa região, quais são os pratos típicos, né, da região onde você vive? Qual é a ligação entre esses pratos e o passado dessa região? Aqui na nossa região, que inclusive é o interior do Brasil, onde, né, foi descoberto a partir das bandeiras, inclusive a nossa cidade. Então cita aqui pra gente que prato típico aqui você conhece, né? Até inclusive no texto a gente gosta muito desses aqui citados no texto, o próprio feijão tropeiro também, né? A jantinha que a gente sai à noite, né, para jantar. Então, o que que vem nessa jantinha? Interessante, né, a gente falar disso. E qual é a ligação entre esses pratos e o passado dessa região? Então, a ligação é que a nossa região foi um pouso para os tropeiros, né, para a movimentação das bandeiras. Então, é até aqui. Vamos fazer a questão A e B. Podem responder essa questão aqui também, que ela é interessante, ela tem a ver também com a nossa história, né? Toda a nossa herança histórica, não só na gastronomia, né? Que são os pratos típicos da região, mas toda a movimentação do comércio, as estradas, o surgimento das pequenas cidades, né, que começaram como pouso, depois as vilas. Então, tudo isso, vamos repensar, tá? E responder. Até a próxima aula, fiquem com Deus.